Café com informação. Oferecimento Lemes Casa e Festa. Aluguel de móveis e objetos de decoração. Telefone 3233-3026. E Romeu e Julieta. Confeitaria e buffet. Telefone 3233-6363. No programa Café com Informação de hoje, nós vamos conversar com o terceiro e último dos pré-candidatos à eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, o Dr. Sigifrói Moreno Filho. Sigifrói, ele exerceu já a função de presidente da Ordem. Ele foi secretário-geral de 2007 a 2009, e presidente entre 2010 e 2012. O Sigifrói disse certa vez que não queria ser presidente novamente, não queria disputar. Na verdade, a atual diretoria tinha até preparado 2 nomes, ou pensava em 2 nomes. E por que essa mudança, doutor Sigifrói? Olá, Ari, é um prazer. Inicialmente, eu preciso registrar o prazer de estar participando desse seu programa. O conceituado programa é uma iniciativa muito boa em termos de levar informação a todo o público. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu começo por dizer que nós conseguimos levar à prática, efetivamente implantar no âmbito da Ordem, a prática de decisões democráticas, colegiadas, participativas. Quando se fala em eleição de OAB, não há mais oportunidade para exclusivismos, para decisões isoladas, para decisões individualistas e decisões de cunho egoístico. E foi por isso que nós tomamos a liberdade de deixar à consideração dos colegas a apreciação do nosso nome. E foi ouvindo os colegas e principalmente levando em conta vários levantamentos estatísticos que foram feitos desde o início do ano, levando em conta principalmente o anseio da classe, que nós abandonamos iniciativas individualizadas, colocamos o nosso nome à disposição e o nosso grupo decidiu, levando principalmente em conta esse anseio da própria advocacia, o nosso grupo decidiu pela necessidade de colocar meu nome nessa disputa. Meu nome não é absolutamente fruto de uma iniciativa própria. Essa disputa é fruto de uma decisão colegiada, abstraída de individualismos e pensando, claro, no coletivo, numa gestão democrática que existe no âmbito da Ordem. Mas os candidatos que por aqui passaram, eles têm se queixado que o grupo se fecha em si e quer perpetuar-se, por exemplo. Lançar sua candidatura, manter sua candidatura para segurar a hegemonia do grupo à frente da Ordem. Eu vou te dar 2 exemplos que destroem completamente esse tipo de argumento. Quando nós assumimos a Ordem, Ari, nós tínhamos uma cláusula de barreira, por exemplo, para jovens advogados integrarem as nossas comissões. O colega advogado recém-ingresso dos quadros da Ordem só poderia integrar uma comissão da OAB se contasse no mínimo com 2 anos de inscrição nos quadros da Ordem. Nós rompemos com essa barreira. Hoje, qualquer colega que esteja recém-inscrito nos quadros da Ordem, por exemplo, pode participar de qualquer das nossas comissões. Basta demonstrar uma disposição para integrar nossas comissões. Outro exemplo, também para presidir essas nossas comissões, e aliás as comissões são o veio propulsor do trabalho da Ordem, para presidir essas comissões nós precisávamos que o colega fosse conselheiro seccional. Nós também rompemos com esse barreirismo, com esse divisionismo, e hoje é permitido qualquer colega advogado integrar e presidir nossas comissões. Só para vocês terem uma ideia, quase que metade das nossas comissões são presididas hoje por advogados em início de carreira. E esses advogados são sim ouvidos. Esses advogados são importantes nesse processo sucessório. Esses advogados têm opinião, têm vez e têm voto. Isso é uma prova clara de que não existe essa tentativa de fechar-se, de perpetuar-se uma ou mais pessoas à frente da instituição. Todos são ouvidos e têm participação. O que os seus oponentes disseram aqui é que a grande maioria dessas
essas comissões têm fins eleitoreiros, têm fim mais de político. Elas necessariamente não funcionam como deveriam funcionar. Eu não posso dizer algo dessa natureza porque, em primeiro lugar, eu estou desrespeitando os colegas que integram as nossas comissões. Eu estou desrespeitando, inclusive, os nossos dois adversários que estiveram aqui e usaram argumentos dessa natureza, por um simples motivo, porque eles compuseram as nossas comissões e não foram para lá, até porque são homens de respeito, não foram para lá atendendo um viés eleitoreiro. Foram para lá numa disposição de trabalhar, trabalharam e ajudaram a construir o bom nome da nossa instituição. Não foram lá respondendo um convite de cunho eleitoreiro, porque não são homens para isso, e nenhum deles que estão lá. Portanto, é completamente desvirtuado da realidade. Qual a sua opinião sobre essa tese de que o jovem advogado, ele vota, mas não pode ser votado? Isso é uma proposição, isso é algo previsto na legislação, é algo absolutamente tranquilo e simples. É uma forma muito simples de se analisar a coisa. É claro que para se candidatar, se nós fizermos o paralelo, por exemplo, com as eleições que existem, é claro que existem requisitos de idade, por exemplo, para você se candidatar a determinados cargos no âmbito da estrutura político-governamental do nosso país. E na ordem acontece da mesma forma. O que nós precisamos de fato, se houver a necessidade, e eu acho que existe já, é repensar determinadas regras. Hoje, para você ter uma noção, o colega só pode se candidatar a algum cargo diretivo no âmbito da ordem se contar com 5 anos de inscrição nos seus quadros. Essa é uma regra nacional, não é uma regra da OAB Piauí. Essa é uma regra prevista nacionalmente. E, atentando para esse detalhe, atentando, por exemplo, inclusive para a quantidade numérica de advogados em início de carreira que existem, algumas ideias começam a surgir e nós particularmente defendemos uma, que está inclusive em debate no âmbito do Conselho Federal. É reduzir essa cláusula de 5 anos para a cláusula de 3 anos, não para cargos diretivos. Veja bem, nós elegemos diretores e elegemos conselheiros no âmbito da nossa seccional. A proposta que se apresenta, que é muito oportuna na minha concepção, é reduzir para 3 anos a possibilidade dos colegas se candidatarem à diretoria, ao conselho, deixando para 5 anos a candidatura dos colegas à diretoria. Algo absolutamente tranquilo, sem necessidade de disputas maiores. É algo que traça um paralelo com a estrutura político-governamental que temos hoje no país. Dr. Cid Froy, tem uma questão que ela é bem recorrente até a nível nacional. E recentemente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, colocou exatamente o dedo nessa questão. A de que não há uma transparência nas ações da ordem, principalmente com relação à prestação de contas das suas atividades. Ele, inclusive, sugeriu que a ordem seja avaliada, seja fiscalizada pelo TCU. Isso, claro, assim como acontece com o Conselho Federal, acontece com as seccionais. Qual a sua opinião sobre isso? Você toca nesse assunto que eu reputo importantíssimo e já eu te trago a primeira proposta nessa nossa conversa que nós apresentaremos para implementar no âmbito da ordem. A criação de uma comissão chamada OAB Piauí no Legislativo. Grandes temas de interesse da advocacia precisam ser discutidas já aqui e que nós levemos as grandes discussões, as nossas ideias e proposições para o cenário legislativo, tanto a nível de Senado Federal, como Câmara dos Deputados, como Assembleia Legislativa também. Ari, se faz importante nós discutirmos grandes temas de interesse da advocacia. E um dos grandes temas é exatamente esse que você menciona. É a fiscalização da OAB por parte de Corte de Contas. Vou lhe dizer um outro tema também, fim do exame de ordem. Lhe digo isso porque nós temos na pessoa do presidente da Câmara um declarado inimigo da nossa instituição que patrocina várias iniciativas legislativas visando atacar a nossa instituição. Mas nós temos um argumento muito simples contrário, na verdade 2 argumentos contrários a essa possibilidade de fiscalização de cortes de contas por parte da ordem. O primeiro deles, algo muito simples, a ordem não gere recursos públicos. A ordem não administra, não recebe qualquer recurso de origem pública. A ordem se limita a gerir os recursos frutos das anuidades pagas pelos colegas advogados. Portanto, se nós não gerimos recursos públicos, não há por que prestarmos contas a nenhuma Corte de Contas. Segundo argumento, o próprio Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, já concluiu quanto à natureza da nossa instituição e declarou ser desnecessário essa prestação de contas à Corte de Contas.
Isso não significa, em hipótese nenhuma, que nós estejamos fugindo da necessidade de transparência, muito menos que nós não queiramos se submeter a esse tipo de transparência. Muito pelo contrário, nós somos regular e permanentemente fiscalizados pela nossa instituição. Nós somos trimestralmente auditados pelo Conselho Federal da Ordem. Prestamos conta, expusemos nossos gastos e esses gastos ali estão de forma muito tranquila à disposição de todos os colegas advogados e de todas as instituições. Não há por que esconder qualquer gasto de qualquer natureza da nossa instituição. Bom, já se viu que não só aqui nesses debates que nós comentamos com os dois candidatos, como também se vê na mídia. O senhor tem sido vítima de muitos ataques. A que o senhor atribui essa forma de crítica que estão fazendo à ordem, à direção da ordem e que resvala no senhor? Ari, desde que nós nos dispusemos a entrar nessa disputa, eu tomei um compromisso de ordem particular muito firme, muito sério, de que jamais fulanizaria esse debate, jamais atacaria adversários, mesmo pelo simples fato de dispensar a cada um deles o mais devido respeito. Respeito todos os colegas que estão envolvidos nas disputas, respeito todos os colegas advogados e respeito a minha instituição, a instituição à qual eu pertenço. O fato de estarmos circunstancialmente em polos opostos não nos autoriza a fulanizar o debate e a perpetrar violências e a sacar impropérios contra quem quer que seja. Essa vai ser minha postura. Quem quer se dispor a dirigir a instituição deve, na minha concepção, manter essa postura também, porque está em jogo aqui não a postura de Sigifrói, não o nome de Sigifrói isoladamente, mas o que está em jogo é o nome da nossa instituição. O que está em jogo é o nome da advocacia e é assim que nós precisamos nos comportar, em respeito aos colegas, em respeito à advocacia, em respeito à sociedade piauiense que se vê envolvida nessa discussão como toda e em respeito, inclusive, aos adversários que circunstancialmente estão em polos opostos. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que já fizemos para os dois candidatos que já passaram por aqui e a próxima será feita ao senhor. É com relação a se o senhor, sendo eleito presidente da OAB, juntamente com os seus companheiros de chapa, vão concorrer ao 5º Constitucional na disputa da vaga de desembargador. Isso o senhor vai responder no próximo bloco. Café com informação. Oferecimento Lemes Casa e Festa. Aluguel de móveis e objetos de decoração. Telefone 3233-3026. E Romeu e Julieta. Confeitaria e buffet. Telefone 3233-6363. De volta com o Café com Informação, nós estamos entrevistando o Dr. Sigifrói Moreno, um dos 3 candidatos à presidência da seccional da OAB no Piauí. E a pergunta que ficou no ar foi a de que, se ele, sendo eleito juntamente com os demais companheiros, irão pleitear a vaga de desembargador no 5º Constitucional da Ordem. Ari, quando se dispõe a disputar eleições no âmbito da Ordem, nós precisamos, isso é fundamental, é básico, nós precisamos conhecer nossa instituição e as regras que a cercam. Nenhum dirigente da Ordem é permitido concorrer a cargos no âmbito de 5º Constitucional, nem se renunciar ao cargo ao qual foi eleito. Isso é um provimento que já vige na nossa instituição há muito tempo. Quem diz isso, que vai abrir mão de determinadas candidaturas, mostra um desconhecimento gravíssimo quanto à estrutura da nossa instituição e quanto às regras que a ela são aplicadas. É impressionante como nós nos deparamos com alguns que se dispõem a ser dirigentes da nossa instituição sem conhecer sequer as regras que a cercam. Não pode o dirigente eleito da OAB concorrer a qualquer cargo de disputa de 5º Constitucional. Portanto, se apresentam propostas dessa natureza, essas propostas se revelam inócuas e essas propostas se revelam fruto de uma ignorância incomum. Pois bem, vamos agora às perguntas dos internautas.
Na presidência da Ordem, o senhor teve a gestão marcada pelo combate à corrupção e pela postura firme diante da luta pelas prerrogativas dos advogados. Nessa gestão, o senhor pretende seguir a mesma linha? Esse é o João Antônio, do bairro Ininga. Ari, de fato, João Antônio, respondendo a sua pergunta, quando da nossa gestão nós profissionalizamos a defesa das prerrogativas e nós criamos, por exemplo, o Disque Prerrogativas. Qualquer iniciativa que atente contra as prerrogativas dos advogados deve ser imediata e prontamente atacada, prontamente defendida, repudiada por conta da ordem. O advogado é detentor de prerrogativas não para exercer isoladamente o seu munus, ele é detentor de prerrogativas para exercer muito bem esse munus e defender o seu cliente que está em juízo. O advogado, no exercício da sua função, é detentor dessas prerrogativas, enfim, para estar defendendo a própria sociedade. Profissionalizamos, estendemos a atuação da nossa comissão de prerrogativas, criamos o Disque Prerrogativas de modo que qualquer advogado, a qualquer hora do dia ou da noite que estiver tendo essas prerrogativas ameaçadas, pode entrar em contato com a nossa comissão que irá prontamente atendê-lo, e a nossa proposta para a próxima gestão é continuar bem firme na ampliação desse serviço. Por isso vamos criar o Sistema Estadual Integrado de Defesa de Prerrogativas. Nós vamos ter em cada subseção do estado do Piauí, da nossa seccional piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, um profissional contratado, remunerado pela Ordem, contratado através de um teste público seletivo, contratado com a finalidade específica de defender as prerrogativas dos colegas advogados. Por que isso? Porque os exemplos que nós escolhemos, por exemplo, em termos de defesa de prerrogativas, em qualquer lugar do Estado, pode ter um reflexo pedagógico e se espraiar por todo o Estado. E esses exemplos, bons exemplos colhidos, não voltarão a se repetir. Portanto, defesa de prerrogativas é algo, na nossa concepção, inegociável e precisa avançar cada vez mais, e isso faremos, custe o que custar. Essa é do Marcos Henrique, do Disseu. Sou advogado e não me sinto representado pela Ordem. Acho que todas as decisões são tomadas apenas por membros da diretoria. Como o senhor irá mudar essa situação? As decisões da Ordem não são tomadas por membros da diretoria, caro Marcos. As decisões da Ordem são tomadas por um órgão gestor máximo da Ordem, que é o nosso Conselho Pleno. Conselho Pleno que foi eleito a partir da votação dos colegas candidatos. A diretoria da Ordem simplesmente operacionaliza as deliberações do Conselho Pleno. Não existe decisão vinculada, não existe decisão fechada. As sessões do Conselho Pleno são realizadas no ambiente público, exceção feita aos processos que tramitam sob segredo de justiça. Portanto, os colegas que quiserem, ao colega que faz o seu questionamento, apresenta a sua crítica, pode participar amplamente, inclusive opinando, apresentando suas sugestões no âmbito das nossas reuniões do Conselho Pleno, porque esse é o órgão gestor maior, não é o presidente, não é a diretoria, não existe espaço no âmbito da Ordem para decisões unipessoais, não existem espaços no âmbito da Ordem para decisões fechadas ou exclusivistas. Democracia, na prática, deve ser feita dessa forma. Existe um órgão gestor maior e é a esse que nós devemos atender todas as determinações. Por último, a Virgínia Alencar, quais os problemas o senhor consegue quais os problemas o senhor consegue apontar existentes hoje na Ordem e quais as soluções para elas? O grande desafio que se nos apresenta, Virgínia, é nós possibilitarmos, com medidas eficazes e concretas, que o advogado esteja no mercado de trabalho atuando com altivez e com a formação necessárias. Em termos de altivez, nós vamos estruturar uma série de mecanismos, colocando à disposição do colega advogado para que ele esteja no mercado atuando com a independência necessária. Por exemplo, o mecanismo da defesa das prerrogativas do sistema integrado e unificado, assim como nós apresentamos agora há pouco, é um deles. E a outra forma, se nós queremos que o advogado esteja no mercado de trabalho com a competência e com a formação necessária, nós precisamos disponibilizar a todos eles essa formação. E aí eu te apresento já uma outra proposta inovadora que vamos trazer no âmbito da Ordem, que é a chamada anuidade zero. Nós vamos estar disponibilizando serviços para os colegas advogados, principalmente no que diz respeito à formação técnico-jurídica do colega. Por exemplo, cursos disponibilizados para os colegas advogados através da nossa Escola Superior de Advocacia.
À medida que o colega advogado se utiliza desses cursos, Ari, ele vai acumulando pontos, assim como milhagens. E ao final do ano, acumulados esses pontos, ele vai transformar em descontos no valor da sua anuidade, podendo chegar até a zerá-la. Com isso, nós conseguimos que o colega advogado participe cada vez mais dos cursos de formação e de nível de pós-graduação, inclusive, que a nossa Escola Superior de Advocacia lhe disponibiliza, e ele tem amplas vantagens. Com isso, nós estamos contribuindo efetiva e concretamente para a formação do colega profissional, principalmente daquele que está recém-ingresso no mercado de trabalho e que precisa dessa assistência da OAB. Já está em verdadeira campanha eleitoral, né? Nós temos que ter essa postura. Os colegas, quando querem nos ouvir, eles querem propostas, eles querem ideias, eles querem medidas concretas em benefício dos colegas. Eles não querem ataques, eles não querem saques contra outras pessoas, eles querem ideias, eles querem saídas. Os problemas vivenciados pelos colegas advogados são muitos, não há a negar. O Poder Judiciário presta um serviço que não satisfaz a sociedade. O Poder Judiciário presta um serviço que não satisfaz a advocacia. E essa realidade vivenciada por nós que somos advogados, essa realidade é que proporciona que nós discutamos num nível elevadíssimo as saídas que se apresentam, ou as saídas que podem ser viáveis. Não ficar com questiúncula ou com pouca coisa que interessa à advocacia. O que nós temos que fazer é, a partir de uma experiência prática, de uma experiência que tivemos, que acumulamos, a partir de experiências que tivemos enquanto gestores da ordem, nós precisamos apresentar essas saídas a partir de um quadro fático, apresentando soluções factíveis e dentro de uma realidade que só os advogados conhecem. Só quem é advogado militante, só quem vive da advocacia, Ari, pode discutir temas dessa natureza. Encerramos por aqui a série de entrevistas que fizemos no Café com Informação com os candidatos a candidato à presidência da OAB Piauí. Mas já avisamos que neste mesmo espaço teremos um grande debate com todos os 3 candidatos. Café com Informação. Oferecimento Lemes Casa e Festa. Aluguel de móveis e objetos de decoração. Telefone 3233-3026. E Romeu e Julieta. Confeitaria e buffet. Telefone 3233-6363.